A paz do Senhor Jesus. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Você que parou para abrir esse vídeo nessa manhã de terça-feira, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e proteja você e toda a sua família aí, amém? Nesse dia de terça-feira, irmão, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui, que se encontra no livro de Provérbios. Vou ler e vou explicar para os irmãos um pouco dessa palavra que Deus colocou no meu coração quando eu estava orando ali pelas madrugadas, né? Deus disse assim: fala isso aqui, ó, para que o meu povo saiba como alcançar minhas bênçãos, alcançar o meu discernimento, ter meu entendimento na vida dele, para que eles nunca venham sair fora dos meus propósitos nem dos meus objetivos. Então a gente tem que ensinar e falar aquilo que Deus manda a gente falar, porque Deus sabe quem é que está precisando de ouvir. E se você está abrindo esse vídeo, fique nele até o fim, porque tu vai ser abençoado, tá entendendo? E no final eu vou estar orando para que Deus te confirme a tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Então, fica até o fim e escuta essa palavra aqui, ó, que diz assim, ó. Provérbio 4, versículo 1, eu vou ler até o 4, eu vou lendo e vou explicando aqui, ó, que diz assim: filho, ouve a instrução do pai e fica atento para que alcancei o entendimento, tá entendendo? Então, como você vai alcançar o entendimento, o discernimento, para você andar sempre na direção de Deus, tá entendendo? É guardando a palavra de Deus, como ele está dizendo aqui. Filho, ouve as instruções do Pai e fica atento para que alcancei o entendimento, tá entendendo? Então, você ouvindo as instruções, ouvindo a palavra de Deus. Por isso que a gente sempre fala para você ficar até o fim do vídeo, escuta a palavra, guarda a palavra que você escutar no dia, irmão, porque é Deus que está falando com você. É Deus que quer te orientar para que você não venha perder as bênçãos que Ele já preparou para te entregar, tá entendendo? Porque Deus está te abençoando, Ele vai continuar te abençoando, mas Ele quer que você continue atento à palavra dEle, àquilo que Ele fala para você nunca sair dos propósitos e dos objetivos dEle. Porque Deus ama você, Deus nos ama, tá entendendo, irmão? E Ele não quer perder a gente. Ele não quer que a gente se desvie do caminho dele, saia da presença dele para ir adorar outras coisas, para ir buscar felicidade onde não tem, tá entendendo? Porque tem muitas pessoas atrás de felicidade onde não tem felicidade, tá entendendo? A felicidade, a verdadeira alegria, que nem Jesus disse, tá entendendo? Que aquele que me ama, tá entendendo? Ama também o meu Pai, tá entendendo? E a gente ama ele, fazemos nele morada, tá entendendo? E a gente faz tudo isso para que a alegria dele seja completa. Jesus quer completar a tua alegria, quer completar a tua vitória na tua vida, no meio da tua casa, da tua família, tá entendendo? Deus vai sempre estar confirmando a palavra dele na tua vida. Por quê? Porque ele quer que você continue alegre, satisfeito. Mesmo se você passa uma luta, passa um problema, passa uma dificuldade, mas Deus está com você para te dar vitória, para te guardar, para te proteger. Então, ele está dizendo assim: filho, está entendendo? Ouve as instruções do meu pai. É instrução, irmão, é a palavra de Deus. Tudo que Deus fala para a gente, que vem da parte de Deus, a gente tem que absorver e guardar. Agora, aquelas coisas que é do mundo, conversa do mundo, palavreado mundano, a gente tem que descartar tudinho da nossa vida. Não tem que guardar essas coisas. Você vê aí que hoje em dia existe especialista para tudo, especialista de segurança, especialista daquilo, especialista de tudo, mas eu quero ver a pessoa ser especialista, tá entendendo? De conhecer e entender as coisas do reino de Deus, porque só quem conhece é o Espírito Santo de Deus, e ele só dá para quem ele quer, para quem é dele, que ele salva, quem ele cura, quem ele liberta, que ele purifica, tá entendendo? Ele dá para que a pessoa tenha esse conhecimento, esse entendimento, só pelo Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, ninguém faz nada para Deus, ninguém trabalha para Deus, ninguém louva, ninguém faz nada. Porque a carne, irmão, ela só quer se inclinar para as coisas da carne. Mas o Espírito quer te levar para cima, quer te levar para as coisas de Deus. Então só Ele vai te impulsionar a orar, vai te impulsionar a ler a Bíblia, a ir para a igreja, tá entendendo? A glorificar a Deus, a louvar a Deus. Tudo isso é o Espírito Santo na tua vida, no meio da tua família. Tem gente que vai fazer todas essas coisas acontecer quando você dá ouvido, quando você guarda a palavra de Deus. Aí diz assim, ó: não abandonei os meus ensinos, pois eu vos ofereço boas doutrinas, tá entendendo, irmão? Então isso é a palavra de Deus, irmão, é a doutrina.
Doutrina não é aqueles ensinamentos que os homens fazem aí nos lugares aí, que eu não quero falar de ministério de ninguém, nem falar da vida de ninguém, sabe, irmão? Eu, quando abro meu vídeo aqui para fazer, eu quero pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus na verdade, na justiça, tá entendendo? Que Deus me impõe para falar. Porque tem muitos ensinamentos aí que você vê aí nos cantos aí, que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver, é norma dos homens. É uma norma que eles ensinam para as pessoas cumprir, tá entendendo? Então, quem quer ficar naquele lugar ali tem que cumprir as normas, a gente tem que cumprir. Eu cumpro as normas do meu ministério, tá entendendo? Então, se eu quero ficar ali no meio dos irmãos, orando, buscando, louvando, falando de Deus ali no meio daqueles irmãos, naquele ministério que eu congrego, eu tenho que cumprir as normas que o ministério tem, porque todos eles têm uma norma. Mas não quer dizer que tudo está na Bíblia, não, que está na palavra de Deus, não. É mandamento, é ensinamento da palavra de Deus, não. É norma que os homens inventam e as pessoas seguem, tá entendendo? Então, a gente não pode criticar, a gente não pode julgar, a gente não pode jogar pedra na casa dos outros. A gente tem que pregar a palavra de Deus, ensinar o que é certo, para as pessoas continuar firmes. Ensinar coisa que vai edificar você, vai te fortalecer, vai te alegrar, para tu estar sempre na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, tá entendendo, irmão? Porque tem gente que ensinaram tanta coisa, tá entendendo, que hoje em dia nem eles vivem mais aquilo que ele ensinou, tá entendendo? E nem tá ensinando mais, porque não tem mais força para ensinar uma coisa que Deus não tá mandando a gente falar. A gente só tem que ensinar e falar a palavra de Deus, porque quanto mais você fala dela, mais Deus te dá mais entendimento, conhecimento, tá entendendo? Sabedoria para tu falar da palavra de Deus. Então nunca perca seu tempo falando da vida dos outros. Nunca perca seu tempo falando de ninguém. Fale de Jesus, tá entendendo? E quando falar de alguém, fale para ajudar. Fale para honrar, tá entendendo? Fale para Deus libertar, para Deus curar, para Deus salvar. Olha, irmão, vamos orar pela vida daquele irmão, daquela irmã, que ela está precisando de oração, está enfrentando uma dificuldade, está passando uma luta, tá entendendo? A pessoa não é crente, mas vamos orar por ele, para Deus libertar ele, para Deus salvar ele também. Então a gente tem que orar para isso, irmão, para Deus salvar, para Deus resgatar, libertar, e não ficar perdendo tempo falando da vida dos outros, falando das coisas dos outros, xingando os outros, julgando a vida dos outros, porque a palavra de Deus diz que com a mesma medida que a gente julga, a gente também será julgado. Então a gente tem que pedir sabedoria a Deus, e a sabedoria você só vai encontrar aqui na palavra de Deus, nos mandamentos, na doutrina que Deus te ensina da palavra dele. Então ele fala aqui, ó, não abandoneis os meus ensinos, pois eu vos ofereço boas doutrinas, tá entendendo? Então, pegue o que é de Deus, irmão, abraça o que é de Deus, tá entendendo? Para que você permaneça fiel a Deus, firmado nos caminhos do Senhor, com os pés no chão, na rocha que é Jesus Cristo, abençoado, liberto, tá entendendo, irmão? Porque não adianta a pessoa ter bênção e ter perturbação na vida. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios que é melhor um bocado seco no temor do Senhor do que a casa cheia de carne com contenda. Então é melhor você ter um pouquinho, ter o seu certo ali, tá entendendo? Na presença de Deus, sua família alegre, contente, satisfeito, você é abençoado com a sua esposa, com seus filhos, do que você viver uma vida perturbada, tendo um monte de coisa e vivendo perturbado, vivendo ameaçado, humilhado, perseguido, tá entendendo? Então é melhor você ter um pouco firme na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu era criança, vivendo na companhia de meu pai, o único na estima de minha mãe, tá entendendo? Glória a Deus. Quando eu era criança, vivendo na companhia de meu pai e o único na estima da minha mãe. Isso aqui, Salomão, quando estava profetizando essas palavras nesse provérbio aqui, porque ele era o único filho que Davi tinha com Betseba. Ele foi um filho de Betseba, que você conhece a história de Betseba, né? Se a gente for contar no vídeo aqui, vai passar o dia contando a história dela, mas já é outra coisa. Então, ele era o único que vivia na companhia de Davi, Davi ensinando ele, Davi orientando sempre Salomão para que ele pudesse, quando chegasse o tempo dele reinar, ele está instruído, ele está aprendido, tá entendendo? Então, ele guardou tudo aquilo, os ensinamentos do pai dele, da mãe dele, tá entendendo? Para que ele pudesse fazer um bom reinado, fazer uma boa caminhada na presença de Deus. Então, a palavra de Deus diz lá no livro de Efésios, no capítulo 6, né, no versículo 1, filho, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é bem para você, tá entendendo? É o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem, tá entendendo? E tu viva muito tempo sobre a terra. Então, o jovem, o homem, a mulher, para viver muito tempo sobre a terra, tem que obedecer aos pais, tem que obedecer às mães, tá entendendo? Não pode sair por aí desobedecendo os pais, fazendo o que quer, aí eu vou para lá, eu vou para cá, eu faço o que eu quero, que eu sou dono do meu nariz, eu faço e aconteço, né? Não estão morrendo,
estão se acabando aí no mundo, tá entendendo? Porque não estão dando ouvido às instruções do pai, às instruções da mãe. Então, estão perecendo os jovens por causa disso. Mas Deus hoje está orientando você, jovem, você mulher, você homem, você que parou para ouvir esse vídeo. Ensina teus filhos, ensina a tua casa a guardar e ensinar os mandamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra de Deus, que é ela que vai te sarar, que é ela que vai te curar, que vai libertar você, que vai te abençoar e vai te proteger de toda ameaça, de toda investida que vier contra a tua vida, contra a tua casa e contra a tua família. No versículo 4 diz assim, ó, ele me ensinava e dizia que o teu coração conserve as minhas palavras. Quando guarde os meus mandamentos, para que tenhais vida, tá entendendo, irmão? Então, que o seu coração conserve as palavras de Deus. Isso aqui foi Davi ensinando para Salomão, tá entendendo? Que o teu coração guarda as minhas palavras, tá entendendo? Para que nunca ele venha se desviar do caminho do Senhor, ele tinha que guardar a palavra de Deus. Teu coração conserva as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos para que tenhas vida, tá entendendo? Então o coração tem que guardar a palavra de Deus, conservar a palavra viva dentro do coração, tá entendendo? E guardar os mandamentos do Senhor, guardar os ensinamentos de nosso Senhor para que a gente possa ter vida, para que a gente possa ter paz, tá entendendo, irmão? Ter alegria, mesmo a gente estando num mundo que a gente sabe que as coisas estão indo tudo ao contrário, tá entendendo, irmão? Mas Deus vai te direcionar sempre no caminho reto, na presença dele, sabendo ensinar para você o que você precisa falar, onde você chegar, onde você for. Você não pode sair por aí falando tudo que você pensa, que você quer falar nos cantos, não, porque você pode arrumar problema para a sua vida, para a sua família. Então a gente tem que ter prudência, irmão. Temos que saber conhecer, procurar conhecer mais a palavra de Deus, amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, abençoe tua família nessa terça-feira, tá entendendo? Recebe essa palavra e seja curado, seja abençoado, seja liberto, tá entendendo? Guarda a palavra de Deus, fique firme nos caminhos do Senhor, e que Deus te abençoe, tá entendendo? Que Deus dê verdadeiramente o verdadeiro conhecimento dele, para que você nunca se desvie do caminho dele. Eu vou fazer uma oração pela tua vida, para que você terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma, papai, esse irmão, essa irmã, essa mulher, esse homem, Pai, que está ouvindo essa palavra, Senhor. Guarda a vida dele, Pai, debaixo da tua mão poderosa, meu Deus. Que ele venha conservar e guardar a tua palavra no coração, meu Deus, para que ele possa andar na vida, Pai. Andar na alegria do teu espírito, na graça e no teu conhecimento, Pai, crescendo todos os dias. Abençoe ele, Pai. Dá livramento a ele, meu Deus. Entrega na mão dele aquelas bênçãos que ele necessita, Pai. Supra a necessidade desse homem, dessa mulher, Pai, desse irmão, dessa irmã. Eu te peço nessa manhã de terça-feira, Pai, abençoa o dia dele, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa terça-feira e se inscreva no canal aí para todo dia você escutar uma palavra de fé para o teu coração, amém? Perca tempo escutando a palavra de Deus, irmão, que você vai ganhar muito mais, viu? Fica na paz.